Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Galo na final da Copa Sul-Americana. A chance de salvar 2025 e melhorar demais o ano de 2026. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da vitória do Atlético Mineiro por 3-1 sobre o Independente Del Valle, que garantiu o Galo em mais uma final de torneio continental. O Galo vai decidir a Copa Sul-Americana, espera o seu adversário, que vai ser decidido amanhã, na quinta-feira, entre Lanús e Universidade do Chile. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui no canal do VSR, curtir, se inscrever, compartilhar, toda aquela coisa, porque é o que a gente vai falar aqui, tá? Aqui embaixo você faz isso, especialmente se inscrever e dar o like no vídeo, que é muito importante pra gente aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira e na noite de terça, a torcida do Atlético Mineiro teve uma noite bem feliz. Seja pelo objetivo cumprido de chegar à decisão da Copa Sul-Americana, seja pela boa atuação do time. O Atlético jogou bem contra o Independente Del Valle, que a gente sabe que é um time bem chato, seja pela sensação de recuperação de jogadores importantes, jogadores históricos do Galo, que a gente pode dizer assim, e que pareciam estar devendo, ou a torcida do Galo esperava que eles mostrassem um poder de reação. E aí eu tô falando do Arana, eu tô falando do Bernard, que já tinha mostrado uma reação, tô falando do Hulk, que virou reserva, tô falando do Dudu, justificando o esforço e o investimento que o Galo fez nele. Então, num geral, até o próprio Sampaoli, né? Até num geral, foi uma noite muito feliz pro time do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro jogou bem contra o Independente Del Valle, fez um primeiro tempo muito bom, que até o gol demorou a sair. Se você olha o que foi o jogo, o Atlético já tinha volume de jogo para o gol sair bem antes dos 36 do primeiro tempo, quando foi o gol do Guilherme Arana. Um Atlético funcionando muito bem, um Atlético em que o Sampaoli conseguiu fazer funcionar, conseguiu ter uma boa saída de bola com os três zagueiros, recebendo auxílio de Alan Franco, eventualmente do Fausto Vera, que ontem jogou no lugar do Scarpa. Um Atlético que teve Dudu e Rony alargando o campo e dificultando a marcação do time do Independente Del Valle, que teve sempre jogadores se oferecendo por dentro, ou Bernard, ou Igor Gomes, ou Arana, sempre aparecendo, afunilando para ser um passe fácil. Então foi um Atlético que funcionou muito bem. Sem dúvida alguma, o Atlético já vinha crescendo de produção. Se você reparar aqui, eu peguei esses resultados aqui lá no app do Flash Score, que você baixa aqui no primeiro comentário fixado, os últimos jogos do Atlético. O Atlético tinha problemas para exercer o seu mando de campo. E aí, se você pegar desde da última derrota em casa, que foi para o rival na Copa do Brasil, o Atlético de lá para cá, e essa derrota foi no dia 27 de agosto, de lá para cá, o Atlético jogou 8 vezes em casa, por todos os torneios, e ganhou e não perdeu. 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Algumas vitórias importantes, né? Ganhou do Mirassol, uma das sensações do Campeonato Brasileiro, em casa. Ganhou bem do Sport em casa, tudo bem, lanterna. Empatou com o Cruzeiro, com o rival, mas merecia ter vencido, jogou melhor que o Cruzeiro, além das 2 vitórias importantíssimas dentro da Sul-Americana, 1-0 contra o Bolívar, gol salvador do Bernard no finalzinho, que evitou a disputa de pênalti contra o time boliviano, e ontem esse 3-1 em cima do Independente Del Valle. E que no fim acho que o 3-1 ficou até pouco diante de tão superior que foi o Atlético Mineiro no jogo, né? Esse Atlético Mineiro que funcionou muito bem, né? Tendo Alan Franco mais à direita, Fausto Vera ficando um pouco mais para ajudar na saída de bola e para proteger, e liberando Igor Gomes, Arana apoiando por dentro e Bernard por dentro, funcionou muito bem o time do Atlético, né? E, na verdade, como eu disse, o gol demorou a sair. E só saiu depois de um bate-rebate
que não deu para entender o que o goleiro Villar e o Schunk quiseram fazer. A bola estava na mão, poderia estar na mão do goleiro, era só ele defender. E aí o Schunk se meteu na bola, deu um soco, aí depois a bola voltou, sobrou pro Dudu. O Dudu rolou pro meio e achou o Arana apoiando dentro da área, né? O Arana dentro da área para fazer o gol na direita da área. Então, esse esquema do Sampaoli com os 3 zagueiros, prendendo o Fausto Vera para ajudar e deixando também o Alan Franco, ora fazendo o lado, ora trabalhando por dentro, deu muita liberdade para os 5 da frente. Deu muita liberdade para Igor Gomes, para Arana, para Rony, para Bernard e para Dudu. E aí o Arana fez o gol aos 36 e depois ainda no primeiro tempo, numa jogada, fantástica do Dudu, fantástica que ele vem da meia esquerda defensiva mantendo os jogadores à distância, driblando, evoluindo com a bola e dando uma assistência para o Bernard sair do centro para a esquerda para fazer o gol na cavadinha. Um 2-0 fantástico, que ficou meio dramático ali por uns 10 minutos, depois que o Guagua fez o gol que diminuiu numa... Quer dizer, o Guagua entrou no lugar do Arroio, foi o Spinelli. Depois que o Spinelli fez o gol, depois de uma falha do Everson, né? Bateu roupa ali, deu um rebote ali que normalmente o Everson não dá. E aí deu ali um calorzinho do Independente Del Valle, deu um trabalho por uns 8, 10 minutos, até o gol do Hulk, lançamento espetacular do Júnior Alonso, e aí o Hulk entrou de frente com a zaga, deu um tapa no canto para fazer 3-1. Então assim, e aí no 3-1 tinha acabado, né? Por mais que o Independente Del Valle tenha feito ali uma pressãozinha depois de diminuir, precisava empatar para forçar os pênaltis, o 3-1 do Hulk matou, e aí o Sampaoli começou a rodar o elenco, começou a substituir, tirou o Dudu, tirou o Fausto Vera, botou o Biel e o Saravia, e aí o jogo voltou a ficar mais controlado pelo Galo, e o Galo fez só o tempo passar para se classificar. Então, Atlético Mineiro 3, Independente Del Valle 1, Atlético Mineiro na final da Copa Sul-Americana, e aguarda a definição amanhã, quinta-feira, do duelo entre Lanús e Universidade do Chile. No jogo de ida no Chile, com o portão fechado, o Lanús fez 2-0, a Laú foi buscar, ficou no 2-2. Agora, no jogo da volta na Argentina, um novo empate, qualquer empate, leva o jogo para as penalidades. Quem vencer, logicamente, está na decisão. A final da Sul-Americana será no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai. A Conmebol ainda não disse qual estádio vai ser, se vai ser no Defensores del Chaco, se vai ser no estádio do Cerro Porteño e tudo. Então, e também ainda não definiu o horário, né? Falta menos de um mês pro torneio, a Conmebol ainda não definiu, o torneio ia ser em Santa Cruz de la Sierra, aí mudou e tudo mais, coisas da Conmebol. Mas o Atlético Mineiro tá lá. Então, 2 pontos que eu queria falar. Muito legal ver o Sampaoli conseguir tirar o melhor de alguns jogadores, né? O Hulk definitivamente não fez um ano bom, foi pro banco, não arrumou tumulto e no banco está contribuindo. No jogo de ida lá em Quito, saiu do banco, deu assistência pro gol do Dudu, numa jogada individual, e ontem entrou ali no começo, ali com 20 do segundo tempo, e matou a parada, fechou o caixão com um gol de central, um gol de qualidade como ele, né? Lançado, belo lançamento do Júnior Alonso, entrou e fez. O Dudu crescendo de produção a olhos vistos, né? Bem fisicamente, com mais ritmo, jogando ali da esquerda para dentro, também com liberdade, fez o gol que empatou o jogo em Quito, e ontem 2 assistências, assistência do primeiro e do segundo gol. O Bernard já tinha dado um poder de reação, tinha feito aquele gol importantíssimo lá contra o Bolívar. O próprio Arana, e o Arana não dá pra botar na conta do Arana. O Arana teve uma lesão gravíssima, perdeu uma Copa do Mundo, depois teve outras lesões. Agora é importante ver o Arana bem. O Arana bem é jogador que pode sonhar em ir pra Copa do Mundo. O Arana iria pra Copa do Mundo de 22 se não fosse a lesão. Então esse talento, esse potencial tá lá. É conseguir botar esse talento pra fora. E ontem o Arana jogou muito bem com liberdade. Então é mérito do Sampaoli trazer esses jogadores e fazer esses jogadores renascer. E o importante
o título da Sul-Americana, e quem acompanha meu trabalho aqui sabe que eu sempre fui favorável à Copa Sul-Americana. Desde quando ela começou, lá no começo do século, eu dizia que eu não entendia por que clubes brasileiros desdenhavam, viravam as costas para a Sul-Americana. É lógico que a Sul-Americana não é Libertadores. Tá ok, ninguém aqui é louco de dizer que é tão importante quanto... Não, é uma competição de segundo escalão, mas é uma competição internacional, é um título oficial que se você ganhar, você bota na sua galeria. Então como é que você, às vezes, mas é muito melhor ser campeão brasileiro do que Sul-Americana. Lógico, se você tá na batalha do título brasileiro, é lógico que você tem que privilegiar o Campeonato Brasileiro. Mas agora, se você tá ali na água de salsicha ali, cara, você virar as costas pra Sul-Americana, é um título internacional, paga uma grana boa, te dá a chance de classifica para Libertadores do ano seguinte. Então, assim, a Copa Sul-Americana é a chance do Galo salvar o ano que definitivamente não foi bom. Não foi bom dentro do campo, não foi bom em bola jogada na maior parte do tempo, não foi bom de sensações do torcedor. O ano não foi bom fora do campo, com as questões envolvendo a SAF, que eu vou tratar aqui no canal em algum momento. Tô lá esperando achar uma agenda para fazer a live com o Tomás Araújo, pra gente falar sobre a SAF do Galo. Torcida do Galo, eu sei que eu tô devendo, mas vou fazer, tá? Calma que eu vou fazer. Então, mas esse título da Sul-Americana pode salvar o ano, ainda mais agora num cenário em que o Galo não vai deu uma aliviada na questão de cair, né? No risco de cair. Se você pega aqui a tabela, cadê a tabela? Se você pega a tabela, o Galo tem um jogo a menos do que a galera que tá lá no rebaixamento, e o Galo abriu 5 pontos pro primeiro dentro da zona, que é o Vitória. O Galo tem 36, o Vitória tem 31 e o Galo tem um jogo a menos. Então, assim, logicamente que se você corre risco de cair, é muito melhor você evitar o rebaixamento do que ser campeão da Sul-Americana e cair. Mas acho que como esse risco não parece ser um problema, pelo menos no curto prazo, esse título, um eventual título da Sul-Americana, e acho que o Galo é mais time do que Lanús e do que Laú, tudo bem que é jogo único e tudo, acho que é um título para meio que salvar o ano. E ainda melhorar muito o ano de 2026. Por quê? Porque com o cenário que tá aí, o Galo não vai para Libertadores, né? O Galo não vai para Libertadores. O Galo teria que se contentar de novo em ir para Sul-Americana. Um título da Sul-Americana dá ao Galo a chance de voltar para a Libertadores. Então seria mais um ano em que o Galo estaria jogando a Libertadores. Então seria muito importante. Esse título da Sul-Americana seria para salvar 2025, melhorar 2026 e mudar um pouquinho o cenário, mudar um pouquinho o gosto de um ano ruim pro Atlético. O título da Sul-Americana não vai fazer o ano do Atlético ser maravilhoso, mas pode tirar um pouquinho a sensação de um ano ruim com um título internacional. Vamos esperar dia 22 de novembro e aí teremos o Galo lá em Assunção contra Lanús ou Laú. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você tem informações como eu coloquei aqui no canal do VSR. Essas informações você baixa de graça, não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!